Boa noite. Começa agora o seu programa Contexto Rio Claro, que vai ao ar pela sua Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Nós estamos recebendo hoje o companheiro Gerson Bittencourt, ex-deputado estadual e pré-candidato a deputado estadual nas eleições do ano que vem. Seja bem-vindo, Bittencourt. Muito obrigado, Pimentel, por essa oportunidade. Primeiro, boa noite a você e a todas as pessoas que assistem o nosso programa. Certo. O Bittencourt, um passarinho aí me contou que a tua área de atuação é transporte, mas vamos falar um pouquinho de política para começar. Perfeito. O Bittencourt, como você vê o quadro político, eu vou falar do quadro político nacional, porque na verdade ele se reflete nos estados, nos municípios. Como é que você está vendo a situação do Brasil hoje? O Temer chega até a eleição do ano que vem? Bom, em primeiro lugar, é importante a gente tentar contextualizar pelo menos esses 2, 3 últimos anos, a partir de 2014 para cá, para entender um pouco a crise do país e, sobretudo, a movimentação política nos dias atuais. A arquitetura do golpe ele tinha 3 grandes objetivos. Em primeiro lugar, entregar parte das nossas riquezas, ferir frontalmente a soberania nacional. Segundo lugar, buscar de todas as formas a diminuição de direitos, o corte dos programas sociais, ou seja, aquele arcabouço que fez com que o Brasil saísse de uma situação de miserabilidade para uma situação um pouco melhor, ele começou a ser desmontado já nos primeiros dias pós o impeachment da presidenta Dilma. E o terceiro grande motivo foi a criminalização dos movimentos sociais, dos partidos de esquerda e, sobretudo, em relação ao ex-presidente Lula. Passado esse período do impeachment, essa euforia de uma forma geral, a população começa a sentir na carne os impactos desse golpe. Em primeiro lugar, os seus direitos, os programas sociais, 14 milhões de desempregados, não há qualquer movimentação no sentido de ter uma retomada ainda substancial aí que possa diminuir esse impacto. Como também a população está percebendo que aquilo que foi articulado para criminalizar fundamentalmente o PT e o presidente Lula, a população começa a ver que o envolvimento do Temer, dos seus ministros, do PSDB, inclusive nesse processo, do Aécio Neves, é de tal magnitude que a população, inclusive, que fez campanha para o Aécio, que votou, a metade da população quase, que votou no Aécio, que articulou e que apoiou o golpe, hoje então começa a sentir que foi enganado e que precisa construir uma outra alternativa. E eu acho que é isso que está colocado para os nossos dias, construir uma outra alternativa. Hoje passa fundamentalmente pela candidatura do presidente Lula, mas mais do que a candidatura do presidente Lula, Pimentel, é importante nós estabelecermos um programa de governo que possa resgatar aqueles programas, aquelas ações que nós fizemos e que mudou o país, mas que seja mais do que isso. Nós não podemos mais fazer um governo bom como fizemos, mas nós temos que fazer mais. Eu acho que é esse o grande objetivo, discutir um programa de governo que possa fazer as pessoas acreditarem na política, acreditarem na nossa candidatura e, sobretudo, se engajarem na construção desse novo sonho. Certo. O Bittencourt, eu discordo um pouco do seu. Eu acho que, assim, você foi muito bonzinho em entregar parte das riquezas nacionais. Eu acho que, assim, na verdade, eles praticamente já entregaram tudo e estão querendo entregar mais, né? E eu tenho escutado algumas vozes que não são a do Lula, né? Que estão dizendo coisas que me fazem bem para o meu ouvido. Por exemplo, tem 2 pessoas que têm sido da trincheira de frente do combate aos golpistas, que é o Roberto Requião, o senador Roberto Requião, e o pré-candidato também, e ele disse, ontem mesmo no Canal Livre, ele voltou a dizer que ele é candidato com Lula ou sem Lula, o Ciro Gomes, que está dizendo que vai fazer a revogação dessa entrega que está sendo feita do país. O PT se compromete com isso também, você acha? Porque assim, o governo do Lula realmente foi bom, mas foi bom para todo mundo, né? Os banqueiros ganharam 1,5 trilhão
de reais nos 12 anos de governo Lula-Dilma. Tem coragem? Dessa vez mexe nas concessões de radiodifusão? Porque vamos combinar que foi bom, mas teve alguns erros que custaram, inclusive, o que está acontecendo hoje. O partido como um todo, depois do impeachment, depois do processo eleitoral que nós vivemos em 2014, o PT fez e tem feito sistematicamente uma avaliação dos acertos e também dos seus erros. E tem 2 erros, entre vários outros que a gente cometeu, mas 2 que foram cruciais. O primeiro deles é não ter mexido de forma substancial com o monopólio dos meios de comunicação. Mas não é só quebrar o monopólio dos meios de comunicação. Nós precisamos fomentar e impulsionar os outros meios alternativos como elemento de contra-ação ao monopólio da comunicação. Foi uma coisa que começou a ser feita no finalzinho do Lula, depois a Dilma deu uma brecada. Nós poderíamos, por exemplo, as rádios comunitárias, nós poderíamos ter investido muito mais as hoje. TVs comunitárias. Exato. Então, acho que essa é a primeira coisa, o primeiro erro que nós cometemos de não ter feito a reestruturação do sistema de comunicação dos 2 viés, quebrando o monopólio e incentivando os menores, vamos chamar assim, os alternativos, os livres que nós democráticos. Os democráticos. Os sem dono. Esse eu acho que foi o primeiro. O segundo pecado capital foi não ter feito a reforma política, na dimensão que precisava o partido, o PT e a sociedade como um todo. Então, nós mantivemos uma lógica da proliferação dos partidos políticos. Não dá para nós vivermos com 35, 37 partidos políticos no país pela divisão. Hoje são 39 com mais 30 caminhos. Então já estão em mais 2, eu achava que era 37, então 39, obrigado aí pela correção. Então não tem como, hoje o país talvez comportaria de 7, 9 partidos, talvez até um pouco menos do que isso. Você é presidencialista? Eu sou presidencialista, votei no presidencialismo, no plebiscito e tal. Eu queria pegar em relação às 2 pessoas que você fez referência aqui, Pimentel, ao Requião. Requião, eu sou paranaense, né? Então o meu primeiro voto na juventude em 1985 foi por Roberto Requião, prefeito de Curitiba. Quando ele ainda era Maria Louca. Não lembro como que era isso é coisa antiga, eu sou mais velho que você. Não lembro, foi o meu primeiro voto, o primeiro voto que eu dei foi para o Roberto Requião, PMDB, eu só fui filiar um partido e ao PT em 87, então em 85 eu morava em Curitiba, fazia cursinho lá e votei no Roberto Requião, e que na verdade foi eleito prefeito de Curitiba. Foi aquela eleição excepcional, porque antes os prefeitos das capitais, né, até 82 eram indicados pelos governadores, e em 85 então nós realizamos, depois da ditadura militar, a primeira eleição dos prefeitos das capitais e de áreas de segurança. Requião tem dado uma contribuição fundamental à democracia no país, com posições firmes, claras, com ações concretas. Então, eu acho que ele tem um grau de respeitabilidade por nós do PT e pelo partido como um todo muito grande. Tanto que no estado do Paraná o PT talvez faça coligação, e acho que deveria fazer, eu não estou lá, mas acho que deveria fazer com o Roberto Requião, porque já demonstrou claramente na sua trajetória e sobretudo nesse último período o seu lado e o seu compromisso. Do Ciro Gomes, ele tem colocado, não é de hoje, essa questão de fazer um plebiscito, uma consulta, alguma coisa, um referendo, alguma coisa nesses projetos. De atos revogatórios. O Lula também fez, nesse final de semana, ele teve no congresso da CMP, Confederação dos Movimentos Populares, e falou nessa ideia de fazer um plebiscito que possa analisar essas medidas entreguistas do governo Michel Temer, para que a gente possa, então, não só revogar. Por isso que eu fiz referência na sua pergunta a 2 coisas. Nós precisamos recuperar aquilo que está sendo destruído e que está sendo entregue, mas nós precisamos, a partir dessa recuperação, ter um programa de governo mais ousado.
Eu estou discutindo, por exemplo, e estudando várias outras propostas que possam ser incorporados no programa de governo, como tarifa zero ou diminuição da tarifa do transporte público. Nós estamos fazendo uma discussão das concessões das rodovias aqui no estado de São Paulo que começam a ser vencidas. Eu vou te pedir para... a gente está no final do primeiro bloco e no segundo bloco nós vamos falar então de política do estado de São Paulo, de quais são suas propostas para a eleição do ano que vem, e a gente já volta aqui com o seu programa Contexto Rio Claro, que vai ao ar pela sua Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Eu quero lembrar para vocês que o programa, se você perder o programa, ele vai estar imediatamente disponível no nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. A gente já volta. E aí, galera, quer saber de tudo que tá rolando no mundo da bike? Então se ligue no De Bike TV, programa que traz notícias e informações do mundo da bike toda semana pra você. Bike! Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo! 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! E nós estamos de volta com o seu programa Contexto Rio Claro, que vai ao ar pela sua Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária, a TV Sem Dono. Nós estamos recebendo hoje o ex-deputado estadual Gerson Bittencourt, do Partido dos Trabalhadores. Ele é morador de Campinas e que é uma cidade que tem bastante influência na nossa região aqui. Ô Bittencourt, me disseram que o teu foco maior é a área de transporte. Aliás, você até tocou nesse assunto no final do bloco passado. E aí, Bittencourt, como é que nós resolvemos o problema de transporte público no Brasil e, em especial, como é que nós resolvemos o propinoduto, que nego acha que é só no Rio de Janeiro? Eu estou convencido que em todo lugar tem propinoduto na área dos transportes públicos. Bom, em primeiro lugar, eu tive a oportunidade de ter sido o secretário de Transportes da capital já há algum tempo, secretário de Transportes de Campinas, e nós, tanto na capital quanto Campinas, implantamos o bilhete único nessas 2 cidades. O bilhete único foi uma grande ferramenta de inclusão social e de reorganização do transporte coletivo. A capital era um caos. Ônibus clandestinos, peroeiros clandestinos, sem qualquer tipo de regulamentação, mortes praticamente todos os meses, de sindicalismo. Era uma bandalheira, empresários que tinham mais preocupação em fazer negociação com os papeizinhos. Hoje é tudo eletrônico, tudo automático com bilhete, mas antes a gente tinha os papeizinhos. Era mais preocupação de alguns empresários em fazer o contrabando dos papeizinhos, dos tickets, do que oferecer um transporte de qualidade
qualidade. E lá nós fizemos a concessão do sistema de transportes, organizamos com empresas, com cooperativas, implantamos o bilhete único, fizemos 10 terminais de ônibus, quase 100 quilômetros de corredores, faixas. Foi uma grande revolução na cidade de São Paulo e é a referência, inclusive, de organização, de reorganização do transporte no Brasil e fora do Brasil. Quando eu vim aqui para Campinas em 2005, nós também fizemos a implantação do bilhete único, construção da rodoviária, corredores, central de monitoramento e várias coisas importantes. Eu, a partir da experiência que eu tive de construir o bilhete único, Pimentel, quando a gente fez o bilhete único na capital, aqui em Campinas, tinham setores que jogaram contra. Uma parte dos empresários, aqui em Campinas nem tanto, lá em Campinas nem tanto, porque eles já conheciam o nosso trabalho da capital, mas que o sistema ia quebrar, que não ia ter dinheiro, que os perueiros não iam aceitar, que era uma lógica que nunca tinha sido implantada no Brasil e nós desmontamos esse argumento dos operadores, mas também o argumento de grande parte do setor técnico da área do transporte e da mobilidade, que também não acreditava, e nós mostramos que era possível. Hoje eu estou fazendo um estudo para a bancada do PT sobre tarifa zero. Eu não posso aqui dizer que nós vamos chegar a uma formatação, porque se fosse fácil chegar a uma proposta de tarifa zero, eu já tinha feito. Então, estou estudando, estou conversando com muitas pessoas, discutindo e tudo mais. Por que a gente acha que pode ser estabelecido uma ideia de tarifa zero no transporte coletivo para as médias e grandes cidades? Então, não vou fazer demagogia aqui, que é para todas as cidades, que são para todas as cidades do Brasil, porque eu estou focado. Eu estou convencido que nas cidades menores é mais fácil. Mais fácil. É que precisa descobrir, é o seguinte, eu vou dar um exemplo. O custo do sistema de transportes da capital, o ano passado foi 7 bilhões. Então, se botar 7 bilhões no sistema durante o ano, as pessoas podem andar de graça. Quanto que a Prefeitura de São Paulo colocou desses 7 bilhões? 2 bilhões e 700, quase 3 bilhões. Então não falta tanto assim. Aí você pega, Pimentel, tem uma outra parte que os empresários, os empregadores já pagam com o VT. Na capital, 24% das pessoas não pagam o transporte, porque ou são estudantes beneficiados pela legislação, ou são idosos, ou pessoas deficientes, então, ou carteiro, ou algum policial e tal. Então já tem um universo de 24% que não pagam. 26% tem algum tipo de desconto, ou é uma outra parte do estudante que tem 50%, ou faz a integração e tal. Então nós precisamos buscar uma alternativa que possa ajudar a prefeitura e os empregadores a subsidiar esse resto, que não é pouca coisa, esse resto desses recursos. Tem algumas alternativas que nós estamos estudando. O primeiro delas é a CID. A CID foi criada sob o imposto do combustível, foi pouco utilizada, já está parada há vários anos, e nós temos um debate em todo o Brasil de municipalizar a CID, que a gente possa pegar esse dinheiro correspondente à CID e aplicar exclusivamente no transporte público, na diminuição dos valores da tarifa e assim por diante. Nós temos um processo de organização dos estacionamentos que também podem ajudar. Na capital, nós temos 8 milhões de veículos, caminhão, ônibus, moto, carro, licenciados. 6 milhões são carros. Os outros dois dividem para o resto. 6 milhões, quase 6 milhões, estou arredondando aqui, são carros. 3 milhões e 800 desses 6 milhões circulam todos os dias na cidade. Sabe quanto, Pimentel, você e as pessoas que nos assistem, desses 3 milhões e 800 mil veículos que circulam todos os dias, andam com um veículo, com uma pessoa só dentro de cada veículo? Pois é, e sabe quantos desses veículos estão devendo multa, o motorista está com a carteira vencida e ninguém toma a carteira dele? Possivelmente os 30% a mais. Pois é. Nesse caso, que anda com uma pessoa em cada carro, são 68%. Então, 70%, nós temos dos 3 milhões e 800, temos quase 2 milhões e meio, fazendo o arredondamento aqui de cabeça, que anda com uma pessoa. Então, nós podemos pensar uma alternativa para diminuir os carros e ter recursos, por exemplo, para subsidiar uma tarifa zero de
cobrar uma tarifa daquele que está dirigindo o carro sozinho dentro de um determinado centro. O que você acha? A gente está meio espremido aí, porque vai ter uma outra entrevista também, então vamos dar uma acelerada. O que você acha, assim, de nas médias cidades, assim, embutir mesmo, né, o transporte coletivo no IPTU? Pode ser uma das alternativas. Porque assim, daí democratiza o custo do transporte, né? Porque quando o nego diz assim, não, eu sou rico, eu tenho carro, eu não preciso de ônibus, eu vou pagar por quê? Mas, pô, sua empregada paga ônibus, o teu funcionário paga ônibus, e eu acho assim, que se você tiver um serviço público de transporte de qualidade, a tua produção vai aumentar, a tua empregada vai trabalhar mais contente. Então, você não acha que a elite brasileira é uma elite muito egoísta e muito... Eu gosto de falar que ela é sem vergonha, mas daí fica meio pesado. Você não acha que nós estamos precisando de umas saídas meio radicais para o Brasil? E que no caso, por exemplo, na cidade de São Paulo, metendo IPTU talvez não fosse uma coisa viável. Mas em cidades de 70, 80, 100 mil habitantes, não seria um jeito de resolver o problema? Hoje quem paga, além do subsídio e do empregador, quem paga o transporte, inclusive dos 24% que tem gratuidade, são as pessoas que têm uma tarifa alta majorada. Pois é. Eu penso que no IPTU você distribuiria o valor, o custo do transporte para os mais pobres. Eu acho que quem tem que pagar esse custo é quem anda de carro. E, sobretudo, quem anda de carro com uma única pessoa. Pois é, né? Então, é que no caso das cidades menores, eu não sei se você sabe também, boa parte da população, principalmente a mais pobre, já não paga IPTU também. Tem já uma está parte. isenta de IPTU. Então, na verdade, eu estou querendo jogar a conta para os ricos. Mas mesmo. eu também quero. Só que eu acho que eu também acho. A tese que você defende, Pimentel, é a tese que eu também defendo. Eu acho que alguém tem que pagar a conta. Aquela tua introdução aqui no nosso programa. Nós trabalhamos com um programa de governo lá atrás que todos ganhavam. Esse programa que todos ganhavam, ele tem um esgarçamento, ele tem um período. E quando chegou esse período, a gente não conseguiu fazer um processo de recomposição para fazer com que os que sempre ganharam, ganhassem menos ou ganhassem muito menos do que ganharam e enriqueceram. Pois é, o Bittencourt, nós estamos caminhando para o final do programa. Você é candidato a deputado estadual. Rapidamente, uma avaliação dos 20, do Tucanistão, né? Dos 20 e tanto anos aí do governo da UDN no estado de São Paulo. E o que você acha do MBL? Bom, em primeiro lugar, os 23 anos, né? 23 anos quase praticamente do governo do estado. Vai dar 24, vai ver lá, olha que legal. 23, vai dar o ano que vem 24, né? Do governo do estado. A gente pode pegar algumas coisas. Primeiro, um processo de corrupção no estado de São Paulo que é sistêmico, em todas as áreas. Educação, saúde, transporte e assim por diante. Denunciado, só que os órgãos de investigação aqui e a comunicação, de uma forma geral, aqui no estado de São Paulo, tem uma proteção aos tucanos de uma forma absurda. Lembrar você que o Robson Marinho foi reconduzido ao TCE ontem, o nosso querido desembargador lá, sei lá de quantos, reconduziu. E esse eu conheço desde a época que derrubaram um cafezinho na camisa dele, mas essa é uma outra história. A segunda, então, tem uma corrupção que é sistêmica, que é abafada, que é blindada aí pelos meios de comunicação e pelos órgãos de investigação. Segundo, o governo tucano é um governo de projetos pequenos, de pouca abrangência e muita comunicação, muita divulgação. Você pega os programas, qualquer um deles, então os tucanos têm esse hábito, não mexer fundamentalmente com as cidades, buscar uma ou outra coisa, um ou outro projeto que a partir dele possa amplificar. O exemplo do tratamento dos craques e assim por diante retrata um pouco isso. Faz um programa desse tamanho e dá uma amplitude maior. E empurra para a cidade do interior. Eu só queria tirar o barato dessa história, que assim, os programas do PSDB são tão ruins que o Leve Leite é melhor do que o programa do Dória lá, mas em todo caso... Da ração. Você entendeu, né? Então, para finalizar, a parte do MBL, eles cumpriram um papel importante na articulação do golpe, estão cumprindo um papel importante agora no processo de consolidação do golpe, de entrega do nosso patrimônio, como nós conversamos aqui anteriormente. E acho que é um movimento que caminha aí
para o seu esfacelamento, para a sua incorporação pelo PSDB, sobretudo, mas também por outros partidos de direita. Cumpre um papel fundamentalmente de direita, da direita mais reacionária, conservadora, para não dizer a direita mais fascista. Ô, Bittencourt, nós infelizmente estamos chegando no fim da entrevista, mas aqui eu costumo dizer que quem vem no programa Pimentel, apesar de ser famoso, sempre tem um último minuto de fama. São 2 minutos de fama, você vai falar com quem você vai pedir voto pro ano que vem ali, conversa com a população de Rio Claro aí. Não, fique à vontade. Então, muito obrigado, Pimentel, por essa oportunidade. Eu sempre vim aqui em Rio Claro, nós temos uma relação muito grande com os militantes do partido aqui, com a nossa presidenta Olga, já trabalhamos juntos, inclusive, em Campinas. Quando deputado aqui, apresentei emendas, estive bastante presente aqui na cidade e na região como um todo. Eu gostaria que as pessoas que nos assistem, no ano que vem, pensassem, fizessem uma reflexão muito profunda, qual era a sua vida há 4, 5 anos atrás e como está a sua vida hoje. E a partir dessa reflexão pudesse claramente escolher uma opção concreta que possa de novo resgatar a esperança, o sonho e mudar o Brasil. E aqui no estado de São Paulo também a gente acha que chegou a vez de a gente romper com uma dinastia que, se pegar só do PSDB, vão dar 24 anos. Se pegar o tempo do Montoro, do Quercia e do Fleury, que vinham na mesma toada, a gente vai ter aí quase que 35 anos de governo, desde o processo de redemocratização em 82, vamos dizer assim. Então, que as pessoas façam essa reflexão, busquem olhar a trajetória, a proposta e olhem, sobretudo, o que e como está a sua vida. E a partir disso, então, obviamente que nós vamos conversar novamente para que todos estejamos juntos nesse projeto. Então, muito obrigado, boa noite a todos e até uma próxima oportunidade. Eu quero agradecer muito a presença, deixar as portas da TV comunitária, da Rede Cidade Livre sempre abertas para você, o programa Contexto também, que é um programa da casa, e eu quero agradecer muito a você que esteve até agora nos prestigiando com a sua audiência. Nós estamos chegando ao final de mais um programa Contexto, que eu lembro sempre vai ao ar pela sua Rede Cidade Livre Comunicação Comunitária. Se você não conseguiu assistir esse programa ao vivo, você vai encontrá-lo no nosso canal do YouTube e também na nossa página do Facebook. Até amanhã e uma boa noite.